John Williams III. Cara, olha que chique. John Williams IV. Mas isso você tem sangue azul, né? É, a gente... É quase rosa, de tão ralo. Total, né? Então não rola. Que mais, gente, de dublagem que vocês acham? De dublagem, de assuntos que a gente tá... Então, eu lembrei de uma Nunca história... dublei um filme iraniano, então, pra falar olha aí. uma coisa, né? Ou série, Porque né? hoje em Então dia desenvolva. a gente dubla tanta coisa, com tanta língua diferente, É, né? Isso é legal, Sim, né? Durante muitos anos a gente dublava só espanhol. Ou inglês. Ou inglês, exato, né? Que vinha dessas duas línguas, né? Hoje em dia tem de tudo. Norueguês Série é uma alemã, língua super absurda graças de diferente. aos streamings, né? Os streamings, exato. É muito legal. Isso é uma coisa Série que evoluiu turca. muito, né? Turca. E Quando a gente fazia brasileira, alguma coisa muito né, diferente, pra era fora. japonês, né? É. Aquelas boquinhas miudinhas Os que depois você... animes. Aquelas bocas horrorosas Exato, japonesas, né? Hoje em dia, não. E agora Hoje tá tem na moda tudo. também os doramas. Doramas, Que são verdade. novelas... Coreanas, né? Na maioria coreanas. A maioria coreano. E é um sucesso monstruoso. Monstruoso. Sério? Nunca assisti. E as senhorinhas... Já vi Bastante. uns pedaços. Tem algum. As tem senhoras, bastante. assim, eu sempre de amigas, de mães de amigas. Dorama? Elas Dorama. não conseguem parar de assistir. Sim, é uma doença. Porque diz que é, Porque incrível. eu acho que é aquele tipo de novela mais de antigamente, né? Romântico, É um romance, né? uma coisa Ganchos, assim. né? Mas É. as mocinhas trabalham, né? Elas são bem posicionadas na vida. Então, assim, fica uma coisa misturada com uma coisa antiga, com um Sei. negócio Sim, meio mas moderno, né? mas trabalhar, beleza, mas Não, eu é digo, não porque deve tem- ter muita... Os conflitos não são muito- pesados. Não tem muito rock and roll, né? É. Não é muito... É coisa Não, é mais de tudo mais amor, suave. Uma receita... família. É. Os caras amam. Mas É um para toda a sucesso. família. Mas isso é uma Entretenimento dúvida que eu familiar. tenho. Você levantou uma coisa de... A diferença de dublar em inglês, japonês, como que é isso? De língua pra língua, o que muda? Às vezes muda por conta das divisões, né? Porque quando a gente está falando português brasileiro, você tem uma levada, você tem uma forma de falar, que às vezes aquela língua lá que você está dublando em cima não te permite botar o Que é mais mais aqui. pá, Botar o mais aqui ou botar o mais lá, e aí como é que você divide para ficar natural, né? Mas aí a grande habilidade nossa é exatamente essa, né? Tentar falar pelos outros de forma que fique natural. Então. Coreano que tá sendo feito. Nossa, eu acho essas que línguas são como que é bem normalmente? difíceis, Mas viu? é muito difícil. É muito Só difícil. entrando são nessa chatas, coisa, eu acho que é mais fácil, muitas vezes, entrando nessa coisa do, né, que às vezes tem uma confusão, e eu já ouvi isso muito, eu nunca, raramente dublei novela mexicana, mas eu sempre advoguei a favor nesse sentido, porque as pessoas dizem assim, a novela mexicana é super mal dublada, né? Eu falei, então, não é isso. O problema da novela mexicana é que a gente tem uma raiz latina muito parecida Exato. entre o espanhol e o português. Então, algumas palavras são exatamente iguais e outras são exatamente diferentes. Então, você tem aquele sentimento de sincronizou, Por quê? desincronizou. Por- Sincronizou, E eles articulam desincronizou. muito, é. Não, é tipo assim, Parece que por quê? Por quê? Ok, aí, porque eu estou embarazada. E aí, porque eu estou grávida. Então é diferente. Começa igual e depois Começa igual e separa. depois vai para uma outra parada. Então teu cérebro sem querer faz assim, epa. Ih, a boca- No inglês, cara, como tudo não bate, é uma questão Exato. só de ritmo e tal, você entra naquela magia ali. Tipo, você tá cobrindo a boca, você tá fazendo e a coisa vai. Se tem essa desconecta, conecta. Sincronizou, desincronizou. O teu faz cérebro muito fica assim, ó, sentido isso, fazendo faz pem, muito pem, pem. Aí diz assim, essa dublagem é horrível. E às vezes Não. a palavra que é parecida com o português está bem no meio da fala e você não Exatamente. consegue colocar em cima. É, porque não dá pra E aí- colocar no meio, tem que Aí ir no você vê final. que tá batendo aquela palavra tão Exatamente. certinha e você fala, meu Deus, como é que eu faço pra colocar nesse exato momento? Só que aí a frase fica sem Já- sentido, né? Pro nosso brasileiro. E tem um lance também assim, das palavras serem muito parecidas. Imagina um vídeo em português. Se ele tiver um Exatamente. penteirinho fora, você vai perceber Nossa, que o som tá percebe. fora. É. Como as palavras são muito Tem parecidas, que estar absolutamente Eles- sincronizado. exato, É. tem que acertar cada sílaba. E pra acertar cada sílaba, demora muito mais. Muito mais. E novela, por exemplo, é um produto que tem um budget menor. Não, e Você você tem não E vai é acertar. só diálogo. Tá, Não vai você não vai acertar acertar. todas as sílabas porque tem palavras que são Exato, completamente que não tem- diferentes. Não, e às vezes o jeito que fala, às vezes abre demais, sei lá. É.
La boca, sei lá. E a gente, se fizer assim, vai ficar em espanhol, vai ficar ridículo. Então você fala cantado, boca. como a gente E aí diz. ela falou pessoa- boca. Então, Nossa. cara, não dá. E é o mesmo elenco de dubladores que faz a melhor dublagem do universo da Exatamente. história. Entendi. Então tem essa questão da língua, tem a questão de que é só falado um budget menor. É não preciso tem- fazer mais Não rápido. tem cenas de cavalaria, entendeu? Tem cena nenhuma. E Novela a ME, acontece tudo naquele mesmo ambiente. A ME é um canal que a gente Música e recebe efeito. do cliente de músicas e efeitos. Então, esse barulho aqui, tudo tem na ME. Tudo já Sei. tem lá. Aí na novela, Às vezes não não tem. A ME é meio pobre. Tem que recriar. O som de fundo, aquele bafo que tem ao Sei. fundo, que existe um som ao fundo. Se a gente parar de falar aqui, É. Tem. Mas Tem um isso, som. eu vou te falar que acontece em filmes também. É mesmo? Olha, há muito tempo foi um cara instalar lá em casa um cabo. Sei. E o cara conhecia, assim, era apaixonado por som e por imagem e tal. E o cara não sabia no que eu trabalhava. E ele chegou e falou, não, olha, então... E ele não adivinhou logo de cara, não. Não, Você falou como? Ai, instala aí. Como é que vai? Fala aí, tudo bem? Vem instalar aí a parada. Instala aí a parada aí, irmão. Fala aí, comadre. Eu falo assim Não, que a imagina. pessoa não Só- reconhece. só abre no parênteses. Ele no mercado ele fala desse Eu jeito. falo desse jeito. É sério? Aí, irmão, canta aqui essa parada Aí, aí. meu. Desce aí. Irmão, aí, Tá desce aí. Tá ligado? Não. Não, Mas eu imagino que vocês devem escutar pra caramba. Pô, você Sim. podia trabalhar com alguma coisa com a Sim. voz, né? Tipo, locutor, né? Geralmente assim, quando Uber. você tá, o Uber, tal, esses caras reconhecem É. rápido. Mas enfim, o cara não reconheceu, também não falei muito, ele entrou lá, falou, bom, então aí começou a me explicar, então aqui o senhor tem, agora aqui o senhor tem o seguinte, ó, aqui o senhor tem o canal original. Olha aqui que beleza. A voz original. Porque a voz original. Não, e é melhor do que isso, porque olha o som, ó. Eu vou botar essa chuva aqui pro senhor. Eu vou botar essa chuva aqui no dublado pro senhor. Olha que chuva ruim, que chuva fraca, que chuva pop. Agora olha o original, olha o original. Frá. Aí eu deixei ele falar. Tá? Deixa, eu falei assim, não, né? claro. E assim, aquela coisa da gente ampliar o conhecimento. Claro. Eu nunca acho, quando a pessoa faz uma crítica, uma ofensa Mas à pessoa. claro que Não, Não. ele parte do conhecimento do dele. conhecimento né? dele. Eu falei, então, querido, eu entendo o que você está falando, mas deixa eu te explicar o que acontece. Essa chuva que você está ouvindo aí do original pode até ser uma ME, que chama-se música e efeito, ou seja, é uma trilha criada para o filme. Mas você muitas vezes não detém o direito de usar essa trilha para as versões dubladas. Que Acontece. absurdo Acontece isso. Não acontece de porque, tudo. não, veja bem, mas é que assim, é o mercado. É um banco de Não, o mercado, sons. o de mercado americano, porque assim, as pessoas falam assim, eu não gosto de filme dublado. Eu falo, então não veja nenhum. Porque os filmes americanos são dublados. Exato. A galera não entende isso, né? Que é Entendeu? dublado. e ainda é vem no filme contrato americano. do cara que, tipo assim, o Bruce Willis. Tá. E aí ele vai dublar algumas cenas. Mas vamos supor que ele tá enrolado ou que ele tá em outro. Vem no contrato que ele autoriza que alguém com a voz Exatamente. parecida duble ele. A gente- eu posso ter visto o filme do Tom Cruise certamente. que tem cenas que não é a E a voz voz dele. não é dele. Tem ADRs Exatamente. que ele não fez, que aí quem faz é o outro. Olha só, outra o pessoa. Tom Hanks, Nossa, quem isso faz pro pra Tom mim Hanks é o irmão do Tom Hanks. Aí, tá Ah, vendo? para. Tô te falando. Mas você Porque não ele tem- sabia. É, Não porque ele sabia, não. tem a voz parecida. Entendeu? Então tem essa coisa de você usar esses. Claro, porque, tipo, uma cena de boate. Você acha. As pessoas acham que vai botar um som alto e a gente vai ficar gritando aqui. Tum, Não. tum, tum. Então é tudo assim, nego tá dançando lá nada. Sem As pessoas nada. tão ali É dançando. muito estranho. Eu já fui em gravação. Exatamente, você sabe disso. Já foram em gravação, Né? tipo em boate? Tá todo mundo dançando sem som nenhum, ou no máximo Exatamente. só um negocinho bem abafado no fundo e todo Então, mundo falando e muitas normal. vezes essas captações de som direto, às vezes dão problema. É. Ou, tipo, um filme de ação. Tem metralhadora e tal. O cara tá correndo e gritando e não sei o quê. Cara, não dá pra. Se você botar um lapela interno ali, você vai Raspando. roçar, você vai. Né? Opa, como eu fiz agora, vai fazer um monte de coisa. Se não tem. Se o cara correr de bom do teu lado, Esquece. é um louco. Também tem que estar com a cena aberta. Então é dublado. Mas as pessoas não se tocam nisso. Então tem muita dublagem. Tem dublagem em qualquer lugar e tudo tem dublagem. E eu expliquei pra ele. E mesmo, isso chama-se em inglês, esses efeitos chamam-se Foley. Por causa do cara que Exato. criou esse tipo de coisa. Né? Aliás, Que tem é um filme fantástico do John Travolta Aham. que ele faz isso. Isso. Do Brian De Palma. Depois pega o nome desse. O Blow Up? Será que é Blow Up? Ele tá na floresta Ah, não, pra então pegar acho que som não. de coruja, de não sei o que pra um filme. E aí acontece Tira um no acidente e ele visualmente ele vê o acidente e depois entende todo. Não, Blow Up é depois daquele Não, não é beijo, Blow né? Up. Não. Dá uma olhada depois. É Brian De Palma com. Eu acho que é John Travolta. Depois Travolta? daquele tiro. É, com o John Travolta. É, assim. alguma.
A versão brasileira, o nome é Um Tiro na Noite. É Tiro na isso, noite, isso. Tiro na noite. Eu tô confundindo Blow Up depois daquele beijo com. Porque assim, a ele tava- premissa. imagina, ele tava lá e capta o tiro. Então a versão que alguém conta Então, não bate com a, É com a porque gravação isso dele. é mais ou menos um remake de um filme europeu chamado Blow Up Pode depois daquele ser, beijo. pode ser. É por isso que eu confundi. Mas Porque beleza. posso estar enganado, faz muito tempo que eu assisti, mas tem o barulho do pneu estourando, Antonioni, do se não me tiro e engano, não sei o quê. Michelangelo Antonioni. E aí ele, como ele é original. técnico disso daí, ele sabe exatamente Aham. a diferença de um e outro. E parece que é 2 tiros, mas não é Então, pneu. isso é uma arte. Foley. O Foley. Foley. O cara que faz isso no original, de repente, ele não tem, a empresa não tem o direito de utilizar o Foley criado por Que ele, ele fez. para a banda internacional. que doido. Mas tem de tudo, então, é isso que as e aí pessoas a questão não é a sabem, seguinte, sabe? e a questão é a seguinte, então isso tem que ser recriado lá. Então, muitas vezes, eles não têm um budget alto para Faz. fazer um... E como assim, às vezes, é para dublagem, é para banda internacional, o budget é barato, consequentemente, o cara não vai captar um som de chuva bacana e tal. Eu falei, você entendeu? É por isso que é diferente. Então, isso não é culpa da dublagem. Isso é uma questão do ME, Financeira. que vem já do filme. Isso não tem a ver com A o trabalho do permitida, a dublador. ME é permitida, Mas, né? então, eu não sabia, por exemplo, disso. Eu achei que todo filme, toda a série era totalmente separado a voz e todo o resto era a qualidade original. Eu não sabia que De lá. poderia ter uma qualidade porque não tem inferior. Nem como. sempre. Não, Não tem, tem, né? não tem como você tirar. Porque veja bem, a partir do momento que tem um diálogo aqui, se tem uma música rolando, Esquece. como é que a gente vai dublar isso aqui e a música Nossa, permanecer? é mesmo? Porque Ah, cada vez que você falar vai ter que cortar. Agora né? mesmo, a gente tá dublando uma série lá na Unidub, lá, que é o meu estúdio, que... deixa eu pensar como falar, porque né, tem que ter uma Sim. coisa... não pode, a gente pode entregar. Contrato, né? Cuidado aí! Mas assim, que tem... Olha o cancelamento Tem aí. músicas, né? Essas músicas não vão ser vertidas. Mas Não vão ser Versionadas, feitas né? Não É, tem passado a versão pro em português. Tá. vai ficar original. Original. Só que de 10 músicas, 2 delas vai ter que tirar, vai ter que usar outra música. Porque Não tem pode direito pra usar no aquela. Brasil. Porque, exato, o cara não cedeu os direitos pra tocar fora Sei. Do país Ixi, dele. quase que eu falei o país. Fora do Pra país tocar dele. fora do país dele. Ou às vezes até em alguns países especificamente, entendeu? Porque não fechou um acordo legal pra ele. Cara, que doideira. E aí, como você vai ter que fazer Aí, bota nesse outra caso? O próprio cliente falou: pega a música do episódio tal e joga ali. Joga ali. Que Entendi. essa música nós temos direito de usar. Teve um caso de uma coisa. Tem umas coisas assim, tipo, quando eu tava na Disney, teve um projeto, um produto que é o Armageddon. Sei. Armageddon. Que a gente tinha direito de dublar a música. Porque tem uma hora que eles estão. Quando eles vão pegar a nave Pra ir pro cometa lá? pro asteroide. Asteroide. Eles cantam aquela música. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. Que começa o Ben Affleck. Sei. E depois vai um por um, né? As I'm leaving in Sei. a jet plane, don't know when I'll be back again. Aí a gente podia gravar em inglês, mas não podia usar o original. Só que eram 11h30 da noite. E não tinha mais ninguém pra fazer. E eu falei, abre o microfone aí, eu vou fazer todo mundo. Então assim, eu dublei o Steve Buscemi, o Ben Affleck. Bruce Willis. Acho que o Bruce Willis, eu não lembro se ele canta. Eu acho que não, porque Não? acho que ele nunca. Não sei. Tá. Eram 4, só aquele grandão que fez o Pulp Fiction. Não era Pulp Fiction? Samuel Jackson? Não, é um outro grandão, cara, forte pra caramba. Que Sei quem é. eu sempre confundo ele e um outro que é grandão também, que fez Em Busca de um Milagre. Sim, não sei o nome Careca, dele, tal. grandão. Tô ligado. E aí o Maurício Berger fez. A que era Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre. Que aí que tinha. Living in a jet plane, don't know when I'll be back again, living. Entendeu? E aí Por que não podia usar as vozes não podia usar originais? as vozes originais cantando a música. Aí você pergunta assim, por quê? Não sei. Um acordo. No Cruella, eu fiz a E música. nos Estados Unidos cara, os caras são muito que tá no contrato. Sim, não tem tem que conversa. ser, não pode. Não tem conversa. Mas Não pode. Não pode. No Cruella, que a Glenn Close fez, o meu chefe me ligou, que é músico e tal, era músico, quer dizer, que é músico, tá vivo, e cantor também. Ele falou assim, cara, eu gravei aqui pra versão mexicana, você tem que gravar aí porque tem que ser alguém de dentro da companhia pra gravar a música Cruella de Vil, Cruella de Vil. Eu gravei porque não podia ser alguém a assinar o contrato que não fosse empregado da Disney.
Nossa, cara. Mas aí são coisas legais. Entendi. Entendeu? Dessas questões. Eles entendeu? devem ter algum problema anterior que o levaram Aham, eles sim, eu a sempre- fazer isso. Exatamente. Eu fiz e aí, agora por uma- conta disso, às vezes as pessoas... Pô, mas aí o cara se escalando aí pra fazer um negócio, né? Às Ou, vezes- ou Ó claramente... a panela aí. Ó a panela aí. Ó a lenda urbana da panela. Tanta gente manda precisando de oportunidade. Tanta Tem gente... gente que canta melhor. É claro! Exatamente. Ah, que absurdo!